Muito bem, boa noite, ao Pai do Senhor, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Boa noite, boa tarde, bom dia. A hora que você for ver este vídeo, meu muito obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia. Estamos em Fortaleza, hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro. São 22 horas e 5. Obrigado, gente boa de Deus. Espero em Deus que a conexão esteja melhor hoje. Já me parece um tanto quanto fraca, mas vamos confiar. Desejamos, naturalmente, aumentar a capacidade, aumentar a nossa potência, mas depende de alguns pré-requisitos. Mas estamos certos de que Deus vai nos abençoar dentro de mais um mês no máximo. Vamos estar aqui com a potência quase que duplicada. E aí evitaremos essas quedas de vez em quando, que são muito chatas e tiram um certo brilho da coisa. Mas enfim. Bom, estou chegando aqui agora da nossa Igreja Assembleia de Deus, Água Fria 1, direção nosso irmão Paulo Sérgio, supervisão pastor João Pereira e presidência pastor Euquias Benício, da cidade de Fortaleza. E lá tivemos a oportunidade de levar a mensagem da cruz hoje à noite, culto que foi de doutrina, e desde já eu me sinto muito honrado com isso. Mas, amados irmãos, eu quero, na realidade, trazer hoje um estudo em Salmos. Eu vou quebrar, fazer uma ruptura, uma ruptura narrativa em termos literários de Mateus. Hoje deveria ser o capítulo 23, não é isso? Não, 22. Mas na próxima sexta-feira voltamos a Mateus naturalmente. Eu quero aproveitar e trazer a você parte da mensagem que nós levamos hoje à noite para a nossa igreja ali na Água Fria. Água Fria é um bairro aqui de Fortaleza, tá, gente boa? Beleza? Então tá. Pega a sua Bíblia aí, Salmo 128, mais um belíssimo salmo da Bíblia. Isso, então. Maravilha! Vamos ajustar aqui as válvulas de nosso rádio, de nosso equipamento. Isso, sensacional. Salmo 128, verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que coisa linda, gente. Versículo 5 diz: O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E versículo 6, e aqui finaliza o Salmo 128, diz assim: E vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Nosso tema é a diferença básica entre temer a Deus e temer a Deus. Opa, pastor, não é um equívoco? Você falou o mesmo verbo duas vezes? Não, não é equívoco não. Eu vou explicar, com a graça do bom Senhor, a diferença entre alguém que teme a Deus e alguém que tem temor a Deus. São coisas completamente distintas, cujas consequências também são bem distintas. Então tá. Voltemos ao versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ora, a palavra bem-aventurado significa feliz, não é? Abençoado. É bem-aventurado, no latim, é benedictus. Não é sem razão que nós escolhemos o nome de nosso ministério pessoal como benedictus, ou seja, abençoado, feliz. E nós temos postado centenas e centenas de mensagens em nosso site benedictus.com.br. Também não é sem razão que nossa rádio se chama Benedictus FM, também, porque sempre gostamos desta palavra e de tudo que ela representa na história do povo de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.
Se você ler, por exemplo, a Lucas, capítulo 1, do verso 68 ao verso 79, o que você tem ali é a famosíssima oração de Zacarias, que em latim significa Benedictus. Portanto, o que nós lemos aqui no versículo 1 do Salmo 128 é: Benedictus aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Percebe? E desde já eu quero trazer a você a distinção, a conceituação entre temer e temer. Vamos lá, então. Ora, sejamos honestos, todos nós tememos alguma coisa. Temer aqui, no primeiro sentido, significa ter pavor, ter quase terror, ou ter o próprio terror. Significa ter medo, e medo doentio, medo que apavora. Porque, vejam, a própria psicologia e a psiquiatria, a psicanálise e todas as psiques da vida sabem que o medo, todos nós temos. Todos os seres viventes têm medo. O medo não é ruim em si mesmo. O medo, na realidade, é, muitas vezes, uma espécie de autoproteção. É necessário o medo, ele faz parte do ser humano. E do ser animal também. Você me compreende? E até os vegetais, em certa medida, eles se encolhem se você tocá-los. Portanto, vamos atribuir isso um certo temor, né, um certo medo pavoroso dos humanos, de modo que o medo, repito para quem está chegando agora, ele é uma espécie de autopreservativo. Ele ajuda na prevenção de você fazer algo pior, ruim mesmo, que venha a causar danos a você. Dito isto, é importante entender, não é? Que se alguém lhe taxar de medroso, não o tenha por mal, porque a rigor ele mesmo também é medroso em muitas coisas. Tem gente que tem medo do escuro, sim ou não? Tem gente que tem medo de elevador. Aliás, não só medo, pavor total. Tem gente que tem medo de altura, né? Medo de barata, enfim, existem vários diferentes tipos de medos ou fobias. Até aí tudo bem. A coisa engraçada, para não dizer trágica, é que o ser humano, e vou me ater ao ser humano, ele tem medo de um monte de coisas. No entanto, ele não tem medo de Deus, muitas vezes, não é? Não tem medo de que sua alma, seu espírito possam ir para o inferno, que é embaixo, ao invés de irem ao espírito para o céu, que é em cima. Você me compreende, sim ou não? Tomemos como exemplo agora este período chamado carnavalesco, momino, não é? O Brasil é um país engraçado. Enquanto estamos vivenciando certamente o pior período da nação nos últimos 50 anos, uma nação falida, quebrada, em todos os sentidos, político, econômico, financeiro, moral, espiritual, em todos os sentidos. Quando temos enorme dificuldade de reunir o povo nas ruas para reivindicar mudanças profundas, mudanças de verdade, para que retomemos o rumo da prosperidade, da economia, etc, etc, etc. Não temos. Temos pouca gente. No entanto, se você vê a televisão, os jornais, as reportagens, dia após dia, são milhões e milhões e milhões e milhões de foliões, olha o termo, gente, foliões nas ruas, e uma falsíssima alegria que dura apenas 3 dias, quando muito 4, e tudo se acaba com a própria música, ou as músicas dizem, na quarta-feira de cinzas. E aí,
E aí, depois de se drogarem, se prostituírem, depois de se matarem, depois de matarem a milhares de milhares nas avenidas e ruas e ruelas e BRs do Brasil afora, o figura vai para uma igreja e recebe lá cinza na testa. É uma coisa realmente impressionante. Essa alma macunaímica, essa alma brasileira que se traveste de uma falsíssima espiritualidade e uma falsíssima alegria, e quando a gente quer de fato uma transformação que necessitaria de pessoas nas ruas, assim não acontece. Dito de outra forma, o carnaval está aí, pintam e bordam, casam e batizam e não tem medo de Deus. Olha, para aqueles que gostam de um pouco de história, carnaval vem do latim carne levare, que significa sem carne. Uma festa pagã, uma festa absolutamente pagã, diabólica, que foi trazida ao Brasil pelos portugueses lá no século XVI, com o nome de entrudo. Pesquisem a respeito, entrudo. Com os desfiles dos cursos, dos carros alegóricos, não é? E, no princípio, o carnaval era um tanto quanto, digamos assim, comedido. E a Igreja Católica Apostólica Romana pedia, aliás, exigia dos seus fiéis que, primeiro, não comessem carne. Daí a palavra carne levare, sem carne. 2, os próprios casais tivessem abstenção de sexo, não tivessem sexo durante o carnaval. Já em preparação para a chamada quaresma, 40 dias que antecedem a Páscoa. Estou ligando os fios, sim ou não? Terceiro, neste período, para quem tem acima de 50 anos sabe, no interior as casas, elas punham um pano em cima dos espelhos, cobriam os espelhos. Havia pano roxo, não é? Não se tomava banho, e havia muitas coisas no interior, mais interior que capital, neste período chamado período momino, onde Momo, não é? Esta coisa dantesca, diabólica, emblemática da arruaça, reinava como ainda reina. E é absolutamente terrível quando a gente vê cenas de prefeitos que estão simbolicamente entregando a chave da cidade ao rei Momo. Realmente o Brasil não é um país para principiantes. Eu vou repetir para você, o Brasil não é um país para principiantes. É muita coisa errada, mas enfim. Então, as pessoas pintam e bordam, casam e batizam, fazem acontecem e temor a Deus nenhum. Então veja, temer, todos nós tememos. Não é? No sentido humanístico da palavra. Agora, o que tem a ver a palavra temor? Aí é outra história. Temor significa reverência, reverência respeitosa. Temor significa deferência, obediência. Temor significa submissão. Você me compreende? Temor a alguém. No caso aqui, temor a Deus. Bendito seja o Eterno. Voltemos ao Salmo 128. Bem-aventurado, benedictus, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele não será feliz apenas se temer ao Senhor, se tiver temor ao Senhor. E ele só será feliz se, além de ter o temor a Deus, ele também andar nos caminhos do Senhor. E sejamos honestos, o caminho do Senhor é estreito, é muito estreito, é pequeno, é apertado mesmo, é difícil, pedregoso, cheio de espinhos. E o próprio Cristo disse que larga o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Portanto, quando você vê, mesmo, repito, o Brasil mergulhado na lama como está, e falido, e você vê milhões de pessoas nas ruas, numa falsíssima alegria, como se estivéssemos num paraíso tipo Suíça ou Escandinávia. Você me compreende?
Ora, pelo amor de Deus, sejamos honestos. Não é possível uma coisa dessas. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos. Nós imaginemos que, em razão desta desgraça que se abateu sobre o Brasil, muita gente esteja, como de fato está, desempregada. Não é assim? O governo diz que são mais de 13 milhões. Mentira, mais uma mentira deste governo. São mais de 20 milhões, são 22 milhões. Grave isso aí e me cobrem. São mais de 22 milhões de desempregados, e não 13. Podem pesquisar à vontade. Mais de 22 milhões de pessoas. Eu pergunto a você, há alguma razão para uma prefeitura deixar de cuidar da saúde do povo, que está aí aos pandarecos? Deixar de cuidar da saúde dos hospitais, das farmácias populares sem remédio, para pegar o dinheiro público do contribuinte e entregar a uma escola de samba? Pense a respeito, use a cabeça. Uns poucos prefeitos no Brasil têm deixado de dar o dinheiro, de liberar o dinheiro para esses festejos momino-diabólicos, e estão empregando o dinheiro corretamente em outras coisas sociais. O texto é claro: do trabalho em tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mas aquele que não tem ainda, é preciso ter paciência e continuar procurando. É preciso ter temor a Deus e continuar pedindo, clamando, suplicando, rogando. Concorda comigo, sim ou não? Porque é assim que funciona. É assim que sempre aconteceu e é assim que sempre acontecerá. Nós dependemos 100%, absolutamente dependemos de Deus, nosso Pai. Sim, senhoras e senhores, é assim que funciona. Sempre aconteceu e sempre acontecerá. Versículo 3: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Aqui uma mensagem, especialmente às famílias, especialmente ao dono da casa, dizendo que, olha, a tua esposa, lá na tua casa, ela, na verdade, ela será como uma videira frutífera. Ela ainda dará frutos mesmo já anciã, já mesmo velha, que é o caminho de todos os mortais. E teus filhos serão como rebentos de oliveira, ou seja, tanto a mulher, ela vai florescer, ela vai frutificar, quanto também os filhos. Eles serão rebentos, eles vão rebentar. O que faz o rebento? Quando você menos espera, eles nascem, sim? Você me compreende, sim ou não? Isso é o que é rebento, rebento da oliveira. Quando você pensar que não há mais saída, eis que vai rebentar a salvação, a solução do seu problema e também, glórias a Deus, do meu problema. Portanto, estamos juntos. Você me compreende, sim ou não? Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Percebe? É assim que será abençoado, em família, o homem que teme ao Senhor. E não aquele que pega a sua esposa, pega seus filhos, põe uma fantasia ridícula, medíocre, e vão para as ruas. Repito, travestidos de felizes. E na quarta-feira, se todos estiverem vivos, estarão pobres, mais pobres, deprimidos, depressivos, ou coisa pior. Eu sei que estou falando para alguém nesse momento. Versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. O Senhor te abençoe desde Sião. Evidentemente que Sião aqui representa a velha e abençoada e perseguida Jerusalém. Sião, Sião. Jerusalém. Jerusalém de ouro. E sejamos honestos, Sião aqui representa não apenas a cidade em si de Jerusalém, mas todas as montanhas em redor de Jerusalém. Uma cadeia de montanhas
em redor de Jerusalém, chamada também de Sião. Glórias a Deus por isso. Bendito seja o nosso bom Senhor. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Percebam, senhoras e senhores, que a prosperidade está na Bíblia Sagrada, sempre esteve. A prosperidade é projeto de Deus também para a sua vida e para a minha vida. Não há nada contra o ser próspero, não há nada contra você ter dinheiro para si e para ajudar outras pessoas. Nada contra. Não é pecado ter dinheiro, o pecado é ser rico. Isso nunca foi pecado. Transgressão, não. O pecado, a transgressão, é você se deixar vencer e dominar pelo dinheiro. Este é o problema. Há muita gente que, quando está na miséria, clamando a Deus, pedindo a Deus que solucione o seu problema, e depois que passa, a pessoa também se esquece, e nunca mais. E ela pediu oração a um crente, ou ela mesma crente pediu oração na igreja, e depois que passou o seu problema, para que orar? Para que frequentar a igreja? Para quê? Para quê? Para quê? Você me entende? A prosperidade, para quem está chegando agora, sempre esteve na Bíblia Sagrada. Os patriarcas, a maior parte deles foi próspera. Mas sejamos honestos, a maioria foi pobre. Porque, embora a prosperidade esteja na Bíblia Sagrada, não é o foco de Deus. Estou ligando os fios, sim ou não? Agora, o que nunca houve, o que nunca existiu na Bíblia é esta falsa teologia da prosperidade. Pelo amor de Deus em Cristo, nós sabemos que isso é mentira do diabo. Já falei aqui em outros vídeos, nada contra. E a minha oração, e o próprio Salmo diz, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, não só de Jerusalém, também a de Fortaleza, também a de sua casa, nada contra. Mas leiamos melhor a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, principalmente, que é a base nossa comportamental de hoje, e percebamos que exemplos como o velho apóstolo Paulo dizia que tem experiência de tudo, se está em abundância, se está em escassez, ser, na verdade, receber honrarias e também perseguições. Louvado seja Deus. Vou já finalizar, hoje será mais curto. O versículo 6 diz, vejas os filhos de teus filhos. O salmista aqui, o Espírito Santo deseja que você, mãe, veja seus netos, filhos de teus filhos. Grande alegria tem aquele que ainda tem avô e avó, ou já conviveu com eles, avô e avó. Eu tive a graça, a felicidade de conviver com bisavô e bisavó. Ai, que alegria, eu era pequeno, mas me lembro muito bem. Eram tão amáveis, tão gentis, tão gente boa, tão cuidadosos para com os bisnetos. Eu era um deles. Portanto, a família está toda ela dentro do plano, do projeto de Deus, para que seja abençoada. Família, projeto de Deus. Família, homem e mulher. Família, homem, mulher e filhos. Para quem chegou agora, temer tem a ver com medo, pavor, não é? Situações dificílimas, sentimento de terror. Temer. E ao passo que temor tem a ver com temor a Deus, tem a ver com reverência respeitosa e tudo que diz respeito ao próprio Deus. Portanto, o crente, o cristão, aquele que se diz cristão, poderia perfeitamente bem fazer o seguinte: em primeiríssimo lugar, ter atitude santa e respeitável.
Não creio que você pegar sua família, fantasiar sua família, sair para a avenida e se expor a esse monte de gente sem Deus, sem paz, sem salvação, drogado, alcoolizado, e você sair de modo medíocremente, né? Com a fantasia, travestido disso, daquilo. Eu não creio que seja uma atitude santa. Não, não creio. O cristão deveria ter atitude de santidade e pureza. Alguém dirá, pastor, falar em santidade e pureza hoje em dia parece uma utopia, parece uma coisa de 1750. Não, não é atualíssima. 2, o cristão deveria ser mais fiel a Deus. Nós tanto dizemos Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. A pergunta não é essa. A pergunta é, eu sou? Se eu tenho sido? Aquilo que eu leio, aquilo que eu canto, é aquilo que eu vivo? E vou repetir para você, aquilo que eu prego, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, é aquilo que eu vivo? Se não for, alguma coisa está errada. E muito errada. 3, o cristão deveria adorar exclusivamente a Deus e a Jesus Cristo, nosso Senhor, na ajuda, na graça do Espírito Santo de Deus, pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em quarto lugar, o cristão deveria e poderia muito bem aborrecer o mal. Ouça o que eu estou dizendo, aborrecer o mal. Aborrecer o mal significa, por exemplo, falar contra, denunciar. O Evangelho, o verdadeiro, o autêntico, é aquele que anuncia a salvação e denuncia a corrupção. Estou ligando sim ou não? Em quinto lugar, o cristão deveria e poderia viver uma vida de sabedoria. E não confunda sabedoria com inteligência. Uma coisa não tem a ver necessariamente com a outra. Dito de outra forma, há muita gente inteligente, mas estúpida, idiota, arrogante, prepotente, besta, insuportável, intragável. Só inteligência. Mas a inteligência desaparece em meio a essa porca miséria toda. Ao mesmo tempo, ou paralelo a isso tudo, há pessoas muito simples, mas de uma sapiência, de uma sabedoria muito grandes, que nos impactam, nos influenciam. E muitas vezes acontece isso com a gente, mesmo sem elas falarem. A simples convivência com esse tipo de gente nos ajuda. Ninguém nunca sabe tudo. Já falei isso várias vezes, não me canso de falar. A gente sempre está aprendendo, né, ou não é? Fala a verdade. Aprendendo. Viver uma vida de sabedoria sempre em busca dela. E fé em Deus. E fé em Deus. Vou finalizar dizendo que, mais uma vez, este carnaval, o carnaval está às portas, e na realidade, ele nunca saiu do coração de muita gente. Agora, a desgraça das desgraças, e falo aqui ao povo dito de Deus evangélico, agora em particular, a desgraça das desgraças é ver que existe hoje em dia, já de algum tempo, blocos carnavalescos de crentes, de evangélicos, liderados por pastores ou pastoras, ou bispas, ou bispos, bispas, vão se converter. Criem vergonha. Vocês são uma vergonha para o povo de Deus.
Vocês que fazem isso, que põem um bloco na rua com a falsíssima alegativa de que vão evangelizar, criem vergonha na cara. Isso é uma safadeza sem limites. Vocês não são crentes em lugar nenhum do mundo. É uma assinte, é uma afronta que vocês fazem ao próprio Deus. E vocês serão, ou são, vocês serão punidos pelo próprio Deus. Vocês são uma vergonha. Não digo que são evangélicos. O povo de Deus tem juízo. Não é questão de interpretação. É Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Frequente uma escola bíblica dominical de uma igreja séria. Meu Deus, até quando? Agora, alguns deles têm livre acesso às igrejas ditas sérias. Olho vivo. Olho vivo. Obrigado, gente boa de Deus, pela sua audiência, pela sua paciência comigo. Já estamos a 32 minutos, praticamente. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua audiência e pedir, primeiro, que você possa compartilhar os nossos vídeos. Já são quase 150, graças a Deus. E cada vídeo é um estudo bíblico. Compartilhe, não custa nada. Você já está na internet, não é? Então, só clicar, compartilha e você vai estar ajudando a gente a pregar o evangelho verdadeiro. Sem mentiras, sem, sabe, sem aconchavo, sem... Você entende o que eu digo? E, dois, que você possa também se inscrever em nosso canal. Lá no canal do YouTube, PC Sampaio tudo junto, tem lá, lado direito em vermelho, inscrever-se. É só você clicar, pronto, se inscreveu, beleza? E você vai estar recebendo no seu e-mail, em primeiríssima mão, os nossos vídeos. Terceiro, acesse a nossa rádio. Lá tem recados. Deixe seu recado, sua sugestão, sua crítica. Como é que você está vendo nossos vídeos? Como é que está a qualidade de som, qualidade de imagem, o teor da mensagem, se foi interessante para você, se foi bênção para você. Faça um testemunho. Nós queremos colocar no ar também o seu testemunho, queremos melhorar cada vez mais. Portanto, vá no site da rádio, radiobenedictosfm.com, está lá. Então você tem lá várias passagens, vários blocos. Você põe seu nome, entra, deixa a mensagem e nós vamos ficar muito felizes. Lá embaixo no site da rádio, nós postamos nossos vídeos aqui. Compartilhe, gente boa de Deus. Faça isso. Olha, sabe de uma coisa? Existem milhões de sites vagabundíssimos, medíocres, diabólicos, pavorosos, que têm milhões de acessos. Eu fico assim, incrivelmente impressionado. Então, por que você não compartilha, você não fala, você na sua mídia, no seu canal, no seu Facebook, por que você não compartilha? Por que você não fala de Jesus? Por que você não posta a palavra de Deus? Faça isso. Faça isso em nome de Jesus. Seja uma bênção para as pessoas. Não fique postando só o que você comeu, o que você bebeu, onde você foi. Isso é legal, isso é interessante, faz parte. Mas não faça só isso não, pelo amor de Deus. Também eu rogo a você que, se você desejar e se você puder, se você sentir de Deus, você possa nos ajudar também como cooperador nosso. O nosso site, benedictos.com.br, tem lá contribuições, se você puder. Queremos melhorar nossos vídeos, queremos comprar equipamentos, queremos ajudar obras sociais em Fortaleza, queremos enviar alguma coisa lá para o Paquistão, e ultimamente não temos feito isso, ou temos feito muito pequenininho, quase nada.
Porque não temos condições. Não temos condições. Mas se você quiser mesmo, a gente pode fazer assim uma revolução na internet. Nós queremos chegar a 1000 inscritos, 1000 pessoas compartilhando a verdade, sem subterfúgio, sem, sabe, enrolação, sem... Não. Eu não estou pedindo a você para você plantar coisa nenhuma. Eu tenho pavor disso, pelo amor de Deus. Não. Mas se você quiser, você pode ser uma bênção também na internet. Internet é território de Deus, de Deus, de Deus. Os crentes é que deixaram acontecer essa desgraça aí, domínio de Satanás na internet. Obrigado, meu irmão, cooperador Joel Pinto, meu irmão. Que alegria. Obrigado de coração, irmã Fátima. Obrigado a senhora também por compartilhar. Obrigado a tanta gente que está comigo aqui agora também, neste momento, através da rádio. A nossa rádio está com uma audiência fantástica, graças a Deus, em todo o mundo de fala portuguesa, Brasil, Portugal, Ilha da Madeira, Açores, Angola, Moçambique, em vários países, também na comunidade brasileira, lá nos Estados Unidos. O nosso querido pastor Nilton Carapinteira, Paz do Senhor, que alegria. Muita gente boa, cada dia mais aumentando. E nós queremos levar esse evangelho em nome de Jesus. Nos ajude. Desde já o nosso muito obrigado. Paz do Senhor e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Obrigado, Rejane Ribeiro. Obrigado, Rejane Ribeiro. Obrigado, Estezinha. Pensa que foi a Estezinha que surgiu ali. Muita gente boa chegando. Que alegria. É só alegria. Obrigado de coração. Um abraço. Tchau, tchau. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio.